Bem-vindos. Quem está aqui de forma presencial, bem-vindos quem vai estar vendo esse vídeo e também quem está aqui escutando. Opa, vamos lá, vamos receber mais pessoas que estão entrando aqui. Nós estávamos na meditação, por isso que talvez a entrada aqui demorou a acontecer, mas todos aqui bem-vindos. Nós estamos numa semana muito importante, como sempre, cada semana é uma semana única, que traz uma energia única, e de repente, nesta semana, nós estamos sendo bombardeados, porque são tantas condições, são tantas ideias, são tantas palavras, são tantos acontecimentos. E eu estava aqui, antes de iniciar o nosso encontro, falando como é um consolo sentir dentro do coração que aquilo que está acontecendo hoje, no século XXI, dentro do tempo, que é essa espiral, aconteceu lá no início dessa nossa jornada com o nosso patriarca Abraão. Nós estamos aqui na semana em que ele recebe uma grande revelação. Uma revelação de um Criador que se apresenta a ele na porta da tenda. E vamos voltar alguns capítulos para trás para a gente conseguir se posicionar melhor nessa situação que nós vamos tentar montar um cenário que ele é tão rico, que eu espero que eu possa trazer o máximo de variáveis para vocês poderem criar dentro de vocês esse suporte que é tão necessário em momentos em que talvez a gente sente muito desapontamento. Várias pessoas aqui chegaram e eu tenho recebido também mensagem de pessoas que estão passando por momentos de muitos desafios e, mais do que tudo, essa sensação de desapontamento com situações externas que mostram todo um caos, que parece um enfrentamento em que será que eu vou ter força para conseguir levar tudo isso, eu, os meus familiares. Então nós vamos deixar essa condição um pouco de lado e nós vamos entender a nossa história. Nós estamos na 4ª porção da Torá. Nós estamos num livro que se chama Gênesis. E o Gênesis traz para nós a construção de um ser espiritual, porque nós estamos falando ali de uma essência. Se todo o nosso livro ele está dividido em 5 livros, né? O Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Nós estamos falando aqui agora de um início de uma centelha. Nós estamos aqui falando aqui de uma faísca divina que chega para nós como sendo a nossa semente da vida. O início dessa nossa vida que só pode ser representada pela nossa alma. Nós tivemos a nossa primeira porção, a criação de Adão e Eva, uma situação que, olhando de forma bem resumida, parece que ela não foi muito bem, assim, conduzida por eles, porque aconteceu um pecado, aconteceu uma queda. Eles tiveram filhos e esses filhos tiveram uma situação de ciúmes e por conta desses ciúmes, a morte, que não fazia parte do projeto, começou a existir a partir de Adão e Eva, e a morte, no sentido de um assassinato, se apresentou através da relação desses 2 irmãos. E gerações passam, 10 gerações, chegamos em Noé, e novamente alguma coisa também não parece que estava caminhando bem,
porque o Criador precisa se manifestar de novo para dizer, eu vou tentar fazer tudo de novo. E ele realmente põe um dilúvio para limpar toda uma condição de negatividade que está sendo, que está existindo dentro da Terra, do planeta, do mundo. E esse dilúvio, essas águas que continham a força do julgamento, uma água que não tem a misericórdia, por isso a água que queima, mas ao mesmo tempo a misericórdia em eliminar aquilo que não serve mais, para poder dar a possibilidade e a chance e a opção de ter uma nova ordem. Mas nós estamos no mundo físico, como um novo dia que se apresenta. Um dia que chega cheio de novas oportunidades. Tudo aqui, dentro dessa nossa condição, é algo que vem carregado de duas condições: a luz e a escuridão, o bem e o mal. Esse novo que está sendo construído, independente do seu nome, porque as palavras são muito pequenas, perto daquilo que a gente estabelece e cria. O nome não faz diferença. O que faz diferença é o que está compondo esse novo que está sendo criado. Então vamos aqui voltar. Abraão. Abraão representa a 10ª geração após o dilúvio. Nós aqui chegamos, lendo esses 2 primeiros capítulos da Torá, um tempo, em 2 primeiros livros da Torá, nós temos aqui apresentado um tempo de 20 gerações. E a partir de agora, em Lech Lechá, que foi a porção da semana passada, se apresenta esse nosso novo herói. Alguém que aparece querendo estabelecer uma nova ordem completa, uma nova condição, uma nova consciência. Alguém que vai lutar contra esse mundo que existia através, até ele, até a sua presença. E ele passa por muitos testes. A porção Lech Lechá, que significa vai a ti, começa falando para esse personagem, para ele sair da sua casa e ir para esse novo lugar. Deixar os seus hábitos, deixar as suas tradições e ir para essa nova terra, para essa nova condição, para este novo conceito de consciência, para essa nova ideia. A porção da semana passada e a porção desta semana, elas poderiam estar ligadas. Poderia ser exatamente a mesma condição. Só que, no meio dessas 2 histórias, existe uma espécie de como se fosse um divisor, uma divisão. Nós estamos ainda caminhando com teste atrás de teste, mas aqui, nessa porção que tem o nome de Vaierá, e que eu disse para vocês que é a revelação, Vaierá quer dizer e revelou-se. Aqui acontece a revelação que, se a gente levar no lado literal, poderia ser a revelação do Criador para Abraão.
porque Abraão vai se apresentar na porta dessa tenda em que ele está. Neste momento, aconteceu 3 dias após a circuncisão que ele fez aos 99 anos. Ele está na porta da sua tenda e aparece ali uma situação de uma revelação do Criador para ele. Na porção anterior, o início daquela porção, Abraão tem 75 anos. 75 anos e o Criador diz para ele, sai da sua casa. Ele já era esse grande que já sabia tudo, que já tinha toda a condição, que já era o maior professor de cabala de todos os tempos. E o Criador diz a ele, saia. Na realidade, naquele momento, o Criador diz lá no primeiro capítulo do Lech Lechá, o Criador está fazendo com ele uma espécie de uma negociação, que a gente poderia até dizer uma negociação de uma empresa. É o seguinte, você gostaria de ser reconhecido? Você gostaria de ter prosperidade, sustento? Você gostaria de ter descendentes que te representassem? Ele já tem 75 anos, ele não tem filhos. As outras situações ele tem, mas são situações reduzidas. Ele poderia chegar para o Criador e dizer para ele, olha, eu já estou bem aqui, já está bom, eu não preciso ir além dessa descendência. Mas ele poderia até pensar, eu já tenho tudo que eu quero. Mas ele diz para o Criador, sim, e o Criador diz para ele, o que é que eu quero que você faça para você receber tudo isso? Eu quero que você leve o meu nome. É como se ele estivesse chamando Abraão para fazer o marketing do seu nome. Eu quero que você leve o meu nome. Eu quero que você leve essa imagem de quem eu realmente sou para frente. Sai daqui, sai desse lugar pequeno e segue. Ele saiu de Ur, que hoje se a gente fosse pensar, estaria ali próximo do Iraque. Ele vai para Haram, que é a Turquia hoje. Ele diz sim. E ele chega em Canaã, onde está aquela fome tremenda, e ele vai com a Sara, ele sai, é obrigado a ir para o Egito, e estando ali no Egito, o faraó acaba tomando Sara como hostage, refém, acaba tomando Sara como refém, ele quer ficar com a Sara, mas por toda uma condição, Sara é protegida, a situação que Abraão novamente vai um pouquinho mais para frente nessa semana repetir, dizendo que ela era a irmã dele, tudo isso puxando um assunto da semana passada, porque eu estou vendo que tem várias pessoas aqui que não estavam presentes na semana passada e vão estar escutando isso agora. Mas aonde eu estou querendo chegar? Abraão fez esse acordo com o Criador. E nesse momento a gente pode aqui pensar que dos 75 anos até os seus 99 anos, ele está trabalhando para esse chefe, ele está dando de tudo para esse chefe, e ele está tendo um desapontamento atrás do outro. Porque o Criador fala para ele, olha, você vai para uma terra de Canaã que eu vou dar para a sua descendência. Ele chega lá, Canaã não tem o que comer. Ele tem que sair de lá porque não tem o que comer. Ele vai para o Egito. Chega lá, ele praticamente perde a esposa.
E o Criador falou para ele ir para o Egito. E, de novo, ele sofre com estes testes, uma série de desapontamentos, um atrás do outro. Por que já logo no primeiro ele não desistiu? Por que já na dificuldade do Egito, quando Sara acaba passando a noite com o faraó, por que é que ele já não foi lá, não entrou, pegou a Sara do faraó, não cortou a cabeça do faraó e não saiu correndo e chegou para o Criador e falou, olha, eu não estou mais querendo esse acordo, porque não está bom para mim. Não, ele continuou. Da onde é que ele tirou essa força para, quando ele volta, não tem filhos, o Criador não falou para ele que ele ia ter uma descendência maior que das estrelas? Não. Não é aquela que era? Sim, Sara não engravidava, mas existiu ali uma condição que a gente pode falar. Mas realmente ela não engravidava, existiu toda uma situação energética para ela não engravidar. E aí, ela sabendo que ele era Abraão, ela abre mão desse homem que ela ama e ela traz Agar e fala, Agar que era sua serva. Então, vamos fazer uma descendência com Agar. Ela, parte dela é essa situação, porque ela queria que ele tivesse essa descendência. E Abraão mais... Hã? Ah, ela não tinha nem útero. Não, ela não podia engravidar. Nesse momento que nós vamos chegar, ela vai ter... Então, Abraão vai ter o filho com esta serva, e a serva Agar vai ter Ismael como filho, representante de Abraão. E o que vai acontecer? Que isso está escrito na Torá, ela fala com Sara, desmerecendo Sara, sendo ela aquela que dá o filho a Abraão. Vamos lembrar também que Agar era filha, princesa do faraó, que acabou seguindo junto com eles, dentro de todos os presentes que Abraão recebeu do faraó, ela foi um dos presentes, porque quando ele viu a força de Abraão, ele entregou. Abraão volta para a terra de Canaã com muitas riquezas, e entre elas Agar, que era a serva de Sara. Ismael nasce e Ismael cresce. Abraão, com 99 anos, então, faz a circuncisão. E a circuncisão, que a gente fala que é o Brit, que é esse corte, como se estivesse cortando a carne, esse corte, ele representa uma aliança. Nesse momento, Abraão está concretizando uma aliança. Até então, a gente encontra Abraão com 99 anos. E esses são os últimos minutos e momentos da porção da semana passada. E a gente entra agora nesse momento de revelação. Abraão, na porta da tenda, 3 dias após o Brit, após a circuncisão, o terceiro dia, que é o momento de mais dor, e a Torá descreve aqui, inclusive, o tempo naquele momento, que estava muito quente. Então a gente está aqui sentindo, a gente sabe que nenhuma das palavras da Torá é manifestada e revelada sem ter um sentido por trás. E falar sobre esse tempo e sobre esse calor e essa manifestação do Criador se apresentando para Abraão. Os 3 anjos que, aos olhos de Abraão naquele momento, não eram anjos, eram seres viajantes, pessoas que estavam passando
por aquele momento, e Abraão, no meio de todo esse calor, no meio da dor que provavelmente ele estaria sentindo, ele sai para buscar esses 3 seres que estão passando lá na frente, para que eles venham até a sua tenda e ele possa compartilhar com estes seres água, alimento, conforto. Abrão e Sara vão mudar o seu nome. Eles vão receber a visita desses 3 anjos. O anjo, o arcanjo Miguel, vem para dizer que Sara, dali a 1 ano, vai engravidar, vai dar à luz a um filho, que se chama Itzac. O arcanjo Rafael vem para trazer cura a Abraão, que fez a circuncisão com 99 anos. Cortou o seu próprio corpo com 99 anos. O arcanjo Gabriel vem para dizer que Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas e para dizer, e Abraão, naquele momento, diz que ele quer chamar o seu sobrinho Lot e a sua família para saírem dessa cidade, para que eles também não fossem destruídos. E essa é a história que conduz o início. Dali a 1 ano, Isaac nasce, Sara e Abraão tiveram a mudança do nome, nós falamos sobre a mudança do nome na semana passada, a vibração das letras, que cada uma das letras que compõem um nome traz uma vibração energética. Ao mudar o nome, a gente muda o nosso destino. Abraão não viu nas estrelas o destino, porque ele viu o nome Avram, não Avraham. Ele não viu, ele viu o nome Sarai, ele não viu o nome Sara. E a partir daí, toda a história muda. Isaac cresce, Ismael cresce junto, e vem mais um teste, porque um dia Sara vê que Ismael estava fazendo culto de idolatria, ele brincava com Isaac, mas numa situação em que talvez ele estaria colocando risco à vida de Isaac. O Midrash, ele fala sobre isso. Eu não estou, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre comentários que estão presentes no Midrash. E Sara então chega para Abraão e fala: eu não quero mais Agar e Ismael aqui convivendo com o nosso filho. E para Abraão isso também é um outro grande desafio, um grande teste. Porque, logicamente, ele devia ter uma condição de amor não só por Agar, mas principalmente por esse filho. Como é que ele vai mandar o filho dele embora? E ele vai falar com o Criador. E o Criador diz para ele: você siga exatamente o que Sara, sua esposa, fala para você. Então, de novo, ele vai atrás daquilo que esse Criador, de novo, mais um teste. E vejam, é um desapontamento atrás do outro. E ele faz de tudo, seguindo. Como que ele consegue ter essa condição? Como é que ele consegue seguir dentro desse caminho? Mas qual é o tamanho dos desafios que Abraão precisou passar para conseguir ainda acreditar? Porque dentro da nossa lógica, não tem lógica. Como é que eu posso continuar seguindo diante de um caminho, sofrendo desapontamento um atrás do outro? Será que Abraão não ficou magoado da mesma forma que a gente não fica magoado quando a gente decide seguir por um caminho que a gente considera que é certo? A gente entrega toda a nossa energia,
a gente entrega todos os nossos esforços para um projeto, que pode ser um projeto de trabalho, que a gente dá o melhor que a gente pode, e de repente as coisas não funcionam. Quando de repente a gente entrega toda a nossa energia, todo o nosso amor, tudo que a gente tem de melhor num relacionamento, seja relacionamento amoroso, ou seja num relacionamento familiar, ou seja num relacionamento entre amigos, e de repente as coisas não funcionam. A gente acha que a gente pode confiar naquela pessoa e de repente a gente percebe que a gente jamais poderia ter confiado, porque a gente se desaponta com a situação que se apresenta. Será que essa relação entre Abraão e o Criador, ela estava funcionando dentro dessa lógica? Porque o que ele estava recebendo? Será que ele não se desapontou com todos esses testes que foram apresentados para ele, que ele precisava, apesar de todos os testes, continuar caminhando, porque ele era responsável, não só por ele, mas por aquilo que estava em volta dele. Ele era responsável em trazer essa centelha, essa consciência em volta dele. Ele era aquele que precisava fazer isso. Quando cada um de nós se coloca responsável, a gente não deixa para depois. A gente deixa de ser o reclamador. Porque aquele que se sente responsável, ele não tem tempo para ficar reclamando. Porque ele sabe que ele tem que fazer. Na realidade, aquele que se sente responsável não tem tempo nem de sentir depressão. Não tem tempo nem de se achar coitado. Porque ele sabe que ele tem que fazer. Porque ele sabe que se ele não fizer, vai faltar uma parte. Se ele se desestabilizar, vai faltar uma parte. Abraão conseguiu entender a responsabilidade no processo de criação. O que é importante quando existe polarização. A polarização, quando eu me desequilibro na polarização, o que acontece? Eu tomo partido de um lado e eu paro de analisar o que pode ser bom que está do outro lado. Então, isso é uma situação para cada um pensar neste momento, que é importante entender que eu tenho que tentar olhar, entender, mas se eu sei que tudo é para o bem, eu tenho que passar aqui por uma lição, alguma coisa vai... A história ainda não acabou. A história está no processo. Então, isso é o primeiro. E o segundo, para a gente finalizar. Todos esses testes, eles estão longe de ser algo que o Criador colocou para saber se a gente vai cair ou vai levantar, se a gente vai se dar bem ou se a gente vai se dar mal. Porque ele não precisa passar teste para nós. Teste nenhum. Porque ele já sabe tudo, absolutamente tudo. O teste, num primeiro momento, a gente pode até pensar, o teste vai existir para eu entender quem eu sou. Eu estou passando aqui por situações na minha vida para eu entender quem eu sou. Nós falamos na semana passada sobre a viagem. A gente viaja o mundo inteiro para ter lá experiências, relações, para conseguir perceber que tudo que eu quero é encontrar a revelação desse eu que está dentro de mim, independente do ambiente que eu esteja. Eu viajo, mas a viagem verdadeira é interna.
E o teste vai criar para mim a revelação não só do eu, que é uma pequena parte, mas mais do que isso, é algo que eu não conheço, é algo que eu desconheço. E mais do que tudo, é algo que eu nem acredito e que eu penso que é impossível de existir, que é um potencial que está dentro do meu ser. Mas uma vez que o meu ser é físico, uma vez que o meu ser tem a lógica da fisicidade corrompido pela serpente, eu digo, não é possível. Mas o teste faz eu perceber o potencial infinito que eu tenho, mas que eu nem consegui enxergar e nem realizar que ele existia dentro de mim. Esse é o grande. Exatamente. Esse é o grande segredo. O teste revela o potencial que eu tenho. Esse é o maior ensinamento de Abraham para nós. Mostrar o infinito potencial que cada um de nós tem e que está lá adormecido, que está lá guardadinho e que a gente nem pensa e nem acredita que tem, mas que na hora da necessidade ele aparece. Obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat, nessa semana que está realmente com essa energia bem... bem poderosa. E nós vamos aproveitar para falar também, porque eu recebi várias mensagens sobre o nome. Vamos tentar falar sobre o nome sagrado para ver se a gente consegue preparar melhor o nosso recipiente para levar em frente durante esse novo ano. Shalom.